Esse lance da taxa, dos setores, isso afeta cada setor de uma maneira. De maneira geral, é com algo que é um olhar negativo. A Débora citou a Embraer, por exemplo. Você tem a Embraer com milhares de funcionários aqui no Brasil, que fica em São José dos Campos, por exemplo, emprega muita gente. Se vai haver um aumento dessa tarifa, qual vai ser o efeito no preço? Isso vai afetar o número de vendas? Se afeta a venda, afeta chão de fábrica. Os empregos são mantidos, então a gente tem uma reação em cadeia. E nessa história de taxa, os produtores brasileiros são os principais afetados. Por isso, conversamos agora com o presidente da Associação dos Exportadores, sabe de quê? Diretor executivo dos exportadores, sabe de quê? De suco de laranja, a Citrus BR. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Ficaremos felizes também com o suquinho de laranja agora, é verdade? Para nos hidratarmos e para ver se baixa um pouco a poeira do que a gente está vendo. Na prática, esse é um setor muito potente do Brasil, né? O suco é um dos derivados da laranja. A gente também vende vários outros aspectos da laranja. Qual seria, na vida prática, o efeito desse tarifaço para vocês do setor? Muito obrigada, bem-vindo. Ibiapaba Neto. Espero não ter feito nenhuma deselegância aqui na sua pronúncia. Bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui da CNN mais uma vez. Bem, vamos lá, né? Uma notícia muito do setor. O mercado americano, ele é muito suco de laranja. Opa. Ibiapaba, desculpe, tá oscilando um pouquinho o seu áudio. Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui conversar com vocês na câmera fechada, porque o mundo da televisão é assim, ao vivo, e a gente ama fazer isso aqui, mas de vez em quando tem uns imprevistos. Então a gente vai ver o que está acontecendo, tá bom? Com o áudio, porque a gente está conversando com o Ibiapaba via internet, e aí pode ocorrer uma oscilação, tá? O suco de laranja, gente, é um dos 10 principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de tarifaço, é muito importante que nós possamos saber aqui de que maneira o setor recebe essa notícia. Se já esperavam que isso poderia ocorrer, se Estados Unidos, a gente está falando de um país que é o nosso maior cliente, no quesito suco de laranja, ou o efeito não é tão forte como em outros setores? É isso que a gente quer compreender com o representante do setor que conversa conosco. Vejamos se agora o áudio está colaborando. Novamente, bom dia, bem-vindo. Bem, bom dia. Espero que não seja aí uma conspiração americana, né? Nenhuma, Contra aqui não. a nossa Até a entrevista. conspiração, se fosse, já resolveu, porque já temos aqui o áudio restabelecido, lhe ouvimos 100%. Bem, pelo menos isso, né? Eu vinha falando para vocês que o mercado americano ele é muito importante para o setor brasileiro, exportador de suco de laranja. Ele representa atualmente 41% das nossas exportações, num total de 1,3 bilhão de dólares. Então, é um mercado, assim, de extrema importância. Quando a gente pega desde o início dessa história de novas tarifas, né, de tarifas recíprocas, que na verdade são unilaterais por parte do governo americano, a gente teve um aumento de 533% sobre o imposto que o suco de laranja brasileiro já pagava para o Tesouro Americano. E hoje, só para vocês terem uma ideia do que isso significa para a gente, se a gente pegar as cotações do fechamento da Bolsa de Nova York de ontem, o total de imposto que o suco de laranja pagaria para acessar o mercado americano, se implementada essa tarifa, ele representaria hoje 70% do valor total. Na prática, isso inviabiliza qualquer tipo de operação que não resulte em graves prejuízos para toda a cadeia. Então, na prática, isso praticamente inviabiliza exportações para o mercado americano, o que é péssimo. É muito difícil você repor um mercado do tamanho do mercado americano do dia para a noite. Então, sem sombra de dúvida, é uma situação bastante delicada para o nosso setor. Estamos aqui com as nossas analistas. Débora, por favor, com o nosso sabor cítrico aqui do suco de laranja, né? Vamos aqui à pergunta para o nosso entrevistado. Ibiapaba, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo seu tempo aí também. Sabe o que eu queria entender um pouco? A gente já teve a reação de diversos setores produtivos e a gente sabe o quanto que há uma preocupação agora, principalmente no médio prazo, o que isso pode representar na oferta de empregos aqui no Brasil. Muito se fala assim, quanto que vai ficar, né, os produtos, inflação e tudo mais. Mas nessa guerra tarifária,
pode respingar algo na questão do emprego aqui no Brasil? A gente pode ter o setor produtivo reduzindo vagas e, de alguma maneira, isso interferindo também para o brasileiro que hoje, né, procura emprego? Temos taxas de desemprego bastante baixas aqui no Brasil, isso é bem verdade. Mas se a gente continua encabeçando uma guerra tarifária dessa maneira, isso pode ter efeitos danosos. O setor produtivo já fala sobre isso. Eu quero te ouvir, Bia, para o setor cítrico e que tem uma grande relação com os Estados Unidos, como que vocês estão vendo, como vocês já estão, né, projetando esse impacto em relação aos empregos aqui no setor? Não tenha dúvida, Débora. É efeito e causa, né? Causa e efeito. Não tem muito como fugir disso. Só para a gente colocar um pouquinho de número na mesa aqui. Anualmente, apenas o setor citrícola, a colheita a colheita da laranja para a indústria de suco, ela representa alguma coisa em torno de 55 mil vagas abertas todo ano para a colheita de uma safra que dura mais ou menos 9 meses. Bem, desde ontem, o que que a gente vê? A gente vê que as operações elas mudam totalmente o seu ritmo, porque você não sabe o que que vai acontecer com esse mercado. Os contratos param de ser negociados, você tem uma incerteza gigantesca, a colheita não é feita. Então você tem um efeito dominó gigantesco por conta de uma situação como essa. Então, agora a gente espera, né, como já foi dito aqui anteriormente, que possa haver aí um retrocesso nessa posição americana e que haja negociação. E, Débora, fundamental nesse momento, é preciso diplomacia. O Brasil tem uma Uhum. tradição importantíssima na diplomacia, com grandes serviços prestados à sociedade brasileira. Então, não é hora de levar a provocação para o fígado. A gente precisa agir com pragmatismo na defesa dos interesses do cidadão brasileiro, que é quem, por conta de uma indústria que exporta os seus produtos para os Estados Unidos e para tantos outros mercados, tem emprego e tem renda. Então, não se trata de disputa política, se trata da preservação dos interesses do povo brasileiro. Elisa, eu posso roubar rapidamente aqui, só para poder Claro! continuar aqui, Ibiapaba, porque assim, existe também uma grande, algumas opiniões de que a gente tem capacidade também de redirecionar a nossa capacidade produtiva. No caso do setor citrícola, a gente tem condições de repente, abrir oportunidade para novos mercados? Bem, sim e não. Obviamente que se isso se confirmar, o setor ele vai ter que, enfim, tomar suas providências para que esse suco seja redirecionado para outros mercados. A questão é o efeito disso, porque, por exemplo, a Europa é o nosso principal comprador, com 52% de participação. Se você não tem como vender o suco nos Estados Unidos e você redireciona para esse mercado, o que que acontece? Ele é da oferta e da demanda. Você vai inundar esse mercado com o suco de laranja brasileiro e você tem aí uma perda de valor muito grande. Então, no final das contas, o efeito ele acaba sendo o mesmo, porque você tem uma perda de valor que também acaba não remunerando enfim, a cadeia produtiva como um todo, corroendo todas as margens possíveis e imagináveis. Então, assim, não existe como você substituir um mercado como o dos Estados Unidos, que é um bom mercado, um mercado perene, que todo ano a gente exporta para eles com bons compradores, que pagam um preço justo de mercado pelo produto de acordo com as conjunturas econômicas. Então, não tem como você repor isso do dia para a noite. Então, assim, na melhor das hipóteses, seriam tempos bastante difíceis para o setor, caso isso se confirme. Isabel Mega. O que eu queria te perguntar é justamente nessa linha, pegando como base a apuração da nossa analista Larissa Rodrigues, sobre o que o governo planeja agora em termos de estudo, de mapeamento, de diversificação de mercados. O desafio já foi colocado por vocês. Não é fácil fazer isso do dia para a noite. Quais são os países que vocês têm esse mapeamento? Dá para a gente estabelecer algum tipo de proporção? O mercado americano equivaleria a quantos outros países? Quais seriam esses países? E como são as nossas relações diplomáticas com essas possibilidades? Bem, excelente pergunta, agradeço por ela. O mundo ele se tornou um lugar bastante complicado para o comércio internacional nos últimos anos. Não que tenha sido um lugar fácil algum dia. Mas o que a gente vê, quer dizer, a gente tem um acordo com a União Europeia
que já dura mais de 20 anos de negociação, com diversos avanços. Houve ali um fechamento primeiro das questões tarifárias, de quanto seria recentemente, isso ainda no governo Bolsonaro, agora no governo Lula, mais uma vez, a gente teve mais um avanço, mas é um acordo que ele ainda não chegou a ser ratificado como deveria, como precisa ser para que ele entre em valor, ele comece a valer. Então, muito difícil. Quando a gente olha, quer dizer, outros mercados, por exemplo, o Brasil tem uma negociação de um acordo com a Coreia do Sul. A indústria brasileira é bastante reticente em relação a esse acordo por conta de possíveis ameaças da indústria sul-coreana à indústria brasileira, principalmente da parte de tecnologia. Existem outros acordos sendo negociados que também são complicados. Vamos pegar aqui o caso do acordo, por exemplo, Mercosul-Índia. É um acordo pequeno, de 400 linhas tarifárias, apenas 400 itens, e que já há muitos anos se discute uma ampliação desse acordo e é complicado, porque posições contrárias dentro do próprio Mercosul e, obviamente, a Índia também se defende em alguns aspectos da sua economia. Então, o que a gente vê nos últimos anos, o que que é? É que todo mundo quer vender, todo mundo quer exportar, mas ninguém quer importar. E isso é uma relação extremamente complicada. Então, assim, obviamente a gente tem hoje um momento muito mais agudo, porque tem um país específico que está se impondo no mercado internacional pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua economia, para que ele consiga a melhor posição possível. Agora, quando a gente olha para o resto do mundo, também não nos iludamos, né? Também a situação também não é fácil e a gente não encontra qualquer tipo de facilidade com outros mercados. Então, claro, é importante que o governo brasileiro ele amplie as suas relações diplomáticas, que amplie as negociações. Isso tem um suporte aqui do setor de suco de laranja. A gente participa de todas essas negociações, na defesa dos interesses do produto brasileiro. Mas, no final das contas, também a gente não encontra no resto do mundo todo esse eco para que a gente tenha uma globalização. Quando a gente fala de clientela, os Estados Unidos ocupam qual lugar e quais são os outros países também nesse ranking de clientes, para a gente conseguir ter uma visão, um entendimento macro do setor da laranja ou citrícola aqui no Brasil? Muito bom. Olha, para o setor aqui exportador de suco de laranja, Europa é o primeiro destino. E aí, dentro da Europa, a gente tem a Alemanha, França e Reino Unido como os principais consumidores do nosso produto. O segundo maior cliente, os Estados Unidos, são os Estados Unidos com 42%, quase 41,7% de participação. Depois nós temos China e Japão. Quando a gente junta toda essa turma, a gente já chega ali mais ou menos a 90%, 95% da exportação brasileira. Ela é muito concentrada em países que você tem uma renda elevada. A China, no caso, ela é um país que tem consumido mais suco de laranja nos últimos anos, tem aumentado a sua participação, embora no ano passado, neste último ano safra, a participação tenha caído um pouco por conta do aumento de preços que a gente teve no mercado internacional devido a uma conjuntura climática aqui do Brasil. Mas a China tem se portado aí ao longo dos últimos anos como um grande comprador. Qual que é o problema? Quando você tira Europa e Estados Unidos e você junta todos os outros, não dá meio Estados Unidos. Então, assim, é um cenário bastante complicado. Agora, obviamente, seja qual for a situação que venha pela frente, a gente vai ter que lidar com ela, né? A grande questão é o custo que isso vai ter para essa cadeia produtiva. Perfeito, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus Brasil. Aprendemos aqui com você, Ibiapaba. Muito obrigada pela gentileza. Imagina, eu que agradeço pelo espaço de vocês e, mais uma vez, diplomacia brasileira vai ser muito importante e um ótimo trabalho para vocês.